E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, estamos aqui novamente a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes. Vamos continuar o nosso estudo do capítulo 20, Noções de Lar, do livro Nosso Lar. No final, né, Tereza? Graças a Deus. No programa passado, nós conversamos sobre o que a dona Laura vem falando para o André Luiz sobre a importância do lar na Terra. E ela terminou a conversa falando para ele que como um rio não sustenta-se sem a fonte, como é que ele vai espalhar, né, a água também sem o leito? Então, a gente pode pensar o seguinte, que a família é a base de uma sociedade. Se a família acabar, a sociedade acaba. Porque a sociedade ela é composta dos lares, das famílias. Se a sociedade, se a família não tiver respeito, se a família não viver honestamente, a sociedade vai ser o reflexo dessa família, desse lar. Então, nós devemos ter como prioridade o cuidado das nossas famílias, dos nossos lares. É isso que Dona Laura está falando para o André Luiz. A família, o lar, é a coisa mais importante da nossa existência. Nós precisamos cuidar deles, né? O lar, na realidade, é o lugar mais sagrado. A gente imagina erradamente que o templo religioso é o lugar mais sagrado que existe, mas não é. É a família. É o lugar mais sagrado, como a dona Laura já disse 2 vezes aqui nesse capítulo para o André Luiz. E se a família não for resguardada, se a família não for cuidada, porque as pessoas, infelizmente, estão muito mais preocupadas em cuidar das fontes aquíferas, vamos dizer assim, né, das águas, muito mais preocupada dos animais em extinção. Elas estão muito mais preocupadas com isso do que com resguardar da família, do ambiente doméstico. Ninguém fala isso, infelizmente, na televisão. Vamos cuidar e preservar as nossas famílias. Não, vamos preservar a baleia que vai ser extinta, a água. Não é que isso não seja importante. Não estamos falando isso, mas nós estamos dizendo que, infelizmente, a família está sendo colocada em último lugar, enquanto deveria ser o primeiro, porque é o lugar mais sagrado que existe. É o nosso lar, a nossa família, não é? Então, vamos continuar aqui. Nós estamos no 16º parágrafo do capítulo 20. Daí a importância também, rapidinho, só um parênteses, do culto do Evangelho no lar, né? Sim, muito bem lembrado. O culto do Evangelho no lar é uma necessidade da oração no lar. Oração, seja que religião for. Claro. Se você não for espírita, for católico, abra a Bíblia, lê ou comenta no livro Entre a Terra e o Céu, também ditado pelo espírito André Luiz, psicografado também por Francisco Cândido Xavier. Nós temos lá um relato de uma experiência de uma mãe de 3 filhos, em que um filhinho desencarnou, o Marcos, e o marido a abandonou com as crianças, foi embora. E ela cuida dos 3 filhos com todo o sacrifício, mas com toda a dedicação. E ela faz o culto do Evangelho abrindo a Bíblia e as crianças comentando no livro. Tem o relato das crianças comentando. As crianças têm volta de 7,
6, 4 anos, por aí, e elas comentam o Evangelho, ela abre o Evangelho, lê, comenta assuntos corriqueiros que estão acontecendo em torno do assunto do Evangelho, é muito bom. E os espíritos assistindo, os bons espíritos, tanto que o André Luiz está lá com outros, e a partir dali começa o enredo, a história do livro. E então, seja você espírita ou não, a importância do culto do Evangelho no lar. E se ninguém lhe acompanhar, que faça sozinho, porque na realidade sozinho nós nunca estamos. Tem sempre um amigo espiritual nos acompanhando. Daí a necessidade e a fidelidade, porque naquele dia, naquela hora que você possa fazer uma leitura e um comentário, e você estiver sozinho com alguém, ou sozinho um comentário mental, os espíritos sabem daquele horário que você vai se dispor e eles vão comparecer. E nada melhor do que temos em nossa casa, como a Teresa falou, a importância do lar, da companhia de espíritos bons, não é? Todo mundo quer. Então isso aí é uma necessidade nossa. E junto com o Evangelho, bota um copinho d'água lá para os espíritos botarem um remedinho, que é sempre bom, não é? Então, continuando. 16º parágrafo. Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Por quê? Se for uma criança igual a Eduardo, vai ser contada em triplo. Porque ele não foi fácil não, hein? Eu soube das notícias aí. Ele, Miranda, foi contado em triplo. Vai ser 3 vezes. Porque essas crianças aqui que são abrigadas no lar da dona Laura, são crianças recém-desencarnadas, que desencarnaram na fase infantil e às vezes, com certeza, elas precisam ser colocadas em algumas famílias, morando com algumas famílias no mundo espiritual, para não se sentirem tão só. Não é? As que estão mais equilibradas, porque a gente tem notícia também no livro Entre a Terra e o Céu que o Lar da Bênção é uma instituição que abriga crianças recém-desencarnadas. Mas a dona Laura está mostrando para o André Luiz que cuidar de criança, né, a maternidade, o quanto a maternidade é uma função muito especial. Porque lá, o bônus horas, que é um pagamento, né, uma moeda pagamento para todo mundo que trabalha na colônia, é igual para todo mundo. Só é diferente para quem toma conta de criança, não é? E ela continua. O que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal do plano terreno. Por isso é que os espíritos, na pergunta 821, dizem que a função da mulher na questão da maternidade, quando ela cria os filhos, é mais importante que a dos homens. Porque é dali, não é? É a fonte da sociedade. O que você aprende no lar, o lar é a nossa primeira escola, então é dali que vão se formar hábitos novos para que homens e mulheres se tornem cidadãos do bem. O que você está falando exatamente aqui. No livro O Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, autores diversos, é uma página do próprio André Luiz, que ele vai dizer assim: pais e educadores. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Não é? Primeira aula do filho. Então, a função da maternidade ela é tão sublime que os próprios espíritos nos dizem, ó que frase bonita que o André Luiz fez. Indubitavelmente, a sabedoria universal colocou imperscrutáveis segredos no carinho materno. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que por enquanto não podemos apreender. Então, essa questão isso está no livro
Entre a Terra e o Céu, no capítulo 26, Mãe e Filho. Esse livro é sensacional, fala Já muito existe- disso. Então, é uma coisa tão sublime. Quando a gente fala de paz, pessoal, nós já falamos aqui, quando a mãe amamenta um filho, aquele carinho é que nós não conseguimos ver as irradiações que saem dali, de amor, de atenção daquele ser que está ali aos cuidados, a fragilidade. E a primeira escola daquele ser já está aprendendo alguma coisa. E A mãe, quando está soprando o machucadinho do filho, aquilo ali é um passe de sopro. No livro Missionários da Luz está lá o sopro, passe de sopro, está lá no capítulo sopro. Missionário da Luz, não. Não, Missionário da Luz. Não é o Mensageiro, não? Não, Missionário da Luz. Porque o André Luiz fala também nos Mensageiros sobre o passe do sopro. Aí então o carinho, o fluido que ela está jogando ali. Então é o que o André Luiz acabou de falar aqui. A gente não consegue ainda apreender isso aí. Tal a responsabilidade, tal então a grandiosidade desse sentimento, desse amor e a responsabilidade que vem junto, né? Sim. Por isso cuidar de crianças aqui Por Lá em Nosso Lar ganha dobrado. Todo Todo mundo que trabalha ganha um bônus hora pela hora trabalhada. Só que quem cuida de criança ganha dobrado. Cuidar do Eduardo, como é que é? Ganha triplicado. Nossa Então, Senhora, aqui não é fácil não, coitada da senhora mãezinha dele, é missionária. Isso, a gente comentou que em alguns países mais desenvolvidos há um apoio governamental muito grande para as mães. Existem países desenvolvidos, né, de primeiro mundo, que o governo paga para as mães ficarem em casa tomando conta das crianças pequenas, para que elas não necessitem sair para trabalhar fora, porque eles já entenderam que a criança de hoje é a sociedade de amanhã. Eles já compreenderam isso, eles já têm essa noção que nós ainda aqui, né, os países subdesenvolvidos, infelizmente, né, nós aqui não temos essa noção. Se tivéssemos, cuidaríamos melhor das nossas crianças, né? Tanto nas escolas quanto nos lares, né? Então, a dona Laura, ela está mostrando isso para o André Luiz, a importância da função feminina na Terra e em nosso lar. Um detalhe importante da gente observar também, Tereza, a nossa responsabilidade enquanto espírito, quando a gente estiver desencarnado, quando estiver no plano espiritual, para reencarnar, né, porque isso vai ser uma sequência ainda muito longa para nós, espíritos ainda muito endividados que nós somos, é da nossa responsabilidade conosco mesmo no esforço do auto-reajustamento na vida espiritual. Porque no livro Ação e Reação, no capítulo 7 do livro Ação e Reação, o instrutor vai explicar, o André Luiz, um detalhe que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Conversação Preciosa, capítulo 7. Ele diz assim: é justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade, para as recapitulações a se efetuarem na madureza. Claro, tem as exceções que ele diz, que são as expiações naturais que às vezes o espírito tem que passar. Então, o nosso esforço de auto-reajustamento nos dá créditos para ter uma infância com mais tranquilidade. Isso é muito importante para nós, porque essa criancinha que nós estamos vendo aqui, somos nós lá no plano espiritual nos reajustando ou não. Nós tivemos o exemplo aqui do nosso lar, lá no início do comentário, daquela senhora que o André Luiz vai lá pedir um trabalho, que ele quer ser médico de novo, e junto com ele tem uma senhora falando com o ministro. Uhum. E ela diz que ela quer ver o filho, quer se contactar com o filho, e o ministro explica: não dá porque a senhora não trabalha em lugar nenhum. Então o auto-reajustamento dela está sendo prejudicado. Como ele está explicando aqui no livro Ação e Reação, provavelmente ela vai ser prejudicada na sua própria infância. É um esforço que ela deixou de fazer agora, que ela vai ter que fazer depois na infância. Não é?
quando a gente comentou, né, dos benefícios da maternidade na terra bem vivida, o Marco falou sobre a responsabilidade também das mães. A gente leu em programas passados, lá no livro Entre a Terra e o Céu, quando a mãe e o pai também, né, os pais não conseguem cumprir a maternidade fielmente. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, eu acho que é Santo Agostinho, isso mesmo. Santo Agostinho vai colocar um recado aqui para pais e mães. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, a primeira missão do pai e de uma mãe é fazer com que o seu filho se volte para Deus. E quando isso não acontece, ele continua: os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. É aquele exemplo que o Marco leu, daquela mãe que que o filho está nas trevas, o Paulo, né? Isso. E ela pede para voltar, que ela quer fazer de novo o que ela não fez na educação que ela deu a ele na encarnação. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Então, o que a gente depreende daqui? Que a missão da maternidade e da paternidade são as mais importantes na Terra, a maternidade mais ainda, porque a mãe é sempre aquela que tem mais contato com o filho, mas também é de uma grande responsabilidade, porque a cada pai e a cada mãe vai ser cobrado o que a gente fez dos filhos de Deus que nos foram confiados. Então, vamos terminar aqui. Se Deus quiser, vamos acabar hoje o capítulo 20. Vamos terminar a nossa leitura. Então, estamos no parágrafo 18. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Se lá é contado em dobro, no plano espiritual, que é, vamos dizer assim, aqui as dificuldades são muito... Aqui nós temos as dificuldades todas, imagina aqui. Aqui deve ser o quadro. Né? Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Quando tem criança em casa, ela não trabalha. Olha. Só trabalha. Isso. Olha só o que ela diz. Entretanto, quando isso não acontece, quando ela não tem criança em casa, tenho meus deveres diuturno nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Então, quando ela não tem criança em casa, ela vai para trabalhar no hospital em nosso lar. E ela trabalha 48 horas. Não esqueça que ela botou serviço diuturno, é dia e noite. Dia e noite. Mas ela trabalha 48 horas. Então, eu fiz as contas aqui, dá 6 dias, né? Ela trabalha a semana, ela trabalha ou dia ou de noite. É porque são as fases que o espírito, né,
Faz. Então ela está na questão do repouso, ela tem a hora do repouso dela. Que cuida em casa. E ela tem não esquecendo que ela tem a neta. Para tomar conta. Para tomar conta, que ainda está convalescente. Sim. Entretanto, todos trabalham em nossa casa. Ela fala isso com orgulho, né? Todos trabalham, né, em nossa casa. A não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zona de repouso. A zona de repouso, para a gente se lembrar, é aquele lugar que aquela senhora que foi pedir ao Clarencio para vir ajudar os filhos estava. Porque ela, em não sei quantos anos de colônia, ela nunca conseguiu se adaptar em tarefa nenhuma. Ela não, todos os lugares que o Clarencio colocou ela para trabalhar, ela arranjava uma desculpa. Ora era a culpa do chefe, ora era a culpa do companheiro de tarefa, ora era problema do doente. Ela sempre arranjava um trabalho. Então a dona Laura está toda orgulhosa, porque na família dela todo mundo trabalha. E a neta, quando ela ficar boa, ela vai ela vai começar a trabalhar também, né? E aí ela diz: 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos, no interesse coletivo, porque trabalhar dentro de casa é obrigação. Cuidar da casa dela é obrigação. A gente, às vezes, lá no centro, a gente brincava assim, né? Que a gente tinha um dia mensal de faxina. E aí tinha um companheiro que falava assim: eu quero saber se a casa de todo mundo está limpinha. Porque, na realidade, a obrigação primeira é a gente limpar a nossa casa. E depois a gente colaborar na limpeza da nossa casa religiosa. É obrigação também. Mas o que adianta você deixar a sua casa religiosa limpa se o seu lar, que também é um templo, ele está todo sujo? Não tem como. Não é? Então, a dona Laura, ela diz que ela trabalha 8 horas por dia no interesse coletivo, quer dizer, no trabalho fora de casa. Mas o trabalho primordial deve ser dentro do nosso lar, né? No caso, quem tem criança pequena, cuidar da criança. Mas a gente sabe que a nossa realidade aqui no Brasil, principalmente, muitas mulheres são arrimo de família. São elas que sustentam os seus lares. Então, cada caso é um caso. A gente sabe que o ideal não é isso. E aí ela continua: sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Então, essa questão de vergonhada, só um detalhe aqui, Tereza, ninguém trabalhasse, né? Porque o trabalho é uma necessidade nossa. Jesus, o mestre, nos diz: eu trabalho todo dia, o Pai também. O governador do planeta trabalha mais do que ninguém. Quem trabalha mais no nosso lar é o governador do nosso lar. Então, o trabalho é uma necessidade nossa. Isso aí a gente tem que incutir no nosso raciocínio do dia a dia, que muitas vezes nós pensamos nisso, né? Mas o trabalho entendendo que é toda ocupação útil. Com Paulo de Tarso, por exemplo, com o advento, Paulo de Tarso nos faz raciocinar que o trabalho passa a ser interpretado por bênção divina. Quem lê o livro Paulo Estevam vai ver que ele, depois que se volta para Jesus, vamos dizer assim, né? Ele vê no tear o trabalho, o sustento dele, e ele sente nisso uma satisfação muito grande, né? Então o trabalho é uma bênção divina, nós temos sempre que colocar isso, né? E essas 8 horas dela, no próximo capítulo a gente vai ver que redundou de um proveito muito grande que ela pôde obter à sua casa. Isso. Depois nós vamos ver isso. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. E aí o André Luiz, né, essas considerações dele provavelmente passam pelo viés de que ele não valorizou o seu lar, não é? Até por conta do que ele desencarnou. E também o modo como ele trabalhou. Também, o modo. Trabalhador ele foi, muito, mas o modo como ele fez, né? Isso. Então, mais terminamos uma vez, o capítulo 20, mais um capítulo terminado.
Graças a Deus, muito obrigado. Mas a conversa vai continuar da dona Laura com ele. Essa conversa aqui vai render. Vai render. Você vê que é ela que está falando, né? Falou sobre a mulher, rende mais. Muito obrigado pela atenção, vai encarnar pelo carinho, mulher. pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, muita paz, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.